e justamente as chuvas, né? Muita chuva de ontem para hoje. O bolo na praça tradicional também ontem aconteceu, mas ele aconteceu de uma maneira com talvez menos brilho do que a gente gostaria, do que foi organizado e preparado justamente porque não foi possível. Então nós estamos vivendo literalmente um novo normal, é um novo jeito de estar no mundo em que a gente vai se adaptando. Não nos faz mais tristes, não nos faz infelizes, mas nos faz ficar alerta. É um mundo em transformação. Eu já vou apresentando aqui minha convidada do programa de hoje, que teve a gentileza de vir presencialmente num dia de feriado. Podia estar em casa, descansando, né, assistindo um filmezinho, tá na missa nesse horário, mas não. Resolveu estar aqui para fazer aquilo que a justiça deveria fazer o tempo inteiro, que é entregar às pessoas as informações para os seus direitos. Há muitos aparelhos, né, constituídos que fazem isso de forma sistemática, mas hoje num feriado é algo excepcional. Então eu queria agradecer muito a Bartira Merlin, que é advogada, já vou apresentá-la aqui, mas primeiro um bom dia. Bartira, seja bem-vinda. Muito bom dia, muito obrigada, Beverly, por esse espaço. Obrigada a você, como eu disse, por estar aqui. A Bartira, a gente ela é advogada, né, de profissão, e ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Núcleo de Caxias do Sul. E, pasmem, eu não sabia, uma instituição que não só é nacional, como é internacional. É isso mesmo, Bartira? Isso mesmo, Beverly. O IBDFAN ele nasceu em 1997, em Belo Horizonte, e hoje ele está presente em todos os estados brasileiros e Distrito Federal e nos países de língua portuguesa, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Olha que interessante, coisas para as quais a gente não sabia. Então, você que está em casa hoje um pouquinho mais tranquilo, aumenta o som do rádio. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo pelo rádio 560M, que vai longe, né? É uma frequência que vai lá nos campos, vai em lugares onde outras mídias não chegam, mas também 79,9 no FM. Se você estiver circulando de carro, também pode sintonizar no seu veículo, no seu aparelho de telefone celular, no aplicativo, ou agora também nós já estamos transmitindo com imagens aqui do estúdio, direto, né, pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Esse programa está sendo gravado em seguidinha, quando ele acaba, por volta de 10 horas da manhã, a gente levanta ele lá no YouTube, então você também tem acesso por essa plataforma, caso você não tenha mais o Facebook. Bartira, a gente te ofereceu um cafezinho sem açúcar, eu não sei se você toma sem açúcar. Perfeito, é como eu tomo. Depois eu me dei conta, né? Agradecer ao colega Clayton, que fez a gentileza de trazer o cafezinho, que nós acabamos de passar aqui para este censo, né? Já que nossa pauta é direito de família, que a gente resgate o senso de família. Eu queria começar por aí, Bartira. Exatamente. Quando a gente fala de família, é uma instituição, né? Ela não tem uma personalidade jurídica, mas ela tem uma personalidade social, né? Você poderia explicar para nós qual é a ideia para a justiça de família? Então, hoje em dia, né, nós não temos uma ideia de família, né? Nós somos vários tipos de famílias, né? E é isso exatamente que o IBDFAN defende. Esta multifamílias, multiespécie, várias formas de ter uma família, né? Então, a gente pode, para que os ouvintes entendam de uma forma que não seja o juridiquesque, né, que a gente trata, nós temos uma família constituída por uma mãe, um filho, um pai, um filho, né? Nós temos uma família reconstituída, que são famílias que elas iniciam vindas de outros casamentos, outros relacionamentos. A gente tem uma família multiespécie, que é uma família onde as pessoas integram seus pets, né? Então, a gente tem várias formas de famílias, né? E isso a justiça precisa aceitar, isso precisa ser incorporado na nossa legislação. E essa é uma das bandeiras do IBDFAN, que é essa defesa para que todo tipo de família, seja qual ela você quiser, né, seja isso incorporado e seja defendido. Interessante. Mais do que a questão nuclear, né? Como é o núcleo de uma família, como ela se estabelece, é o conceito amplo e essa ideia também de que família tem que ter pertencimento. Porque, por vezes, quando a gente vai olhar pela questão jurídica, Bartira, a gente acaba, por vezes, se esquecendo
que a gente foi família, né? Tem aquela coisa da dissolução dos entes, aquilo que fica como bem, como posse, que é o cuidado do vulnerável, seja ele na maturidade ou na infância, quem fica, quem é responsável, quem responde pelas questões legais dessas pessoas. A gente meio que se esquece o porquê que a gente começou tudo, né? Exato. Então, esse retorno ao início, né, é muito bacana, porque quando a gente vai falar, e até quando a gente se apresenta como advogada da área de família, o pessoal, ih, só faz divórcio. Não, gente, pera lá, né? Então, assim, essa questão de separação, dessa divisão, dessa exclusão que acontece depois num processo judicial, que as coisas vão mudando, né? Um exercício que eu sempre peço para os clientes fazerem é como tudo começou. Como foi o início desse relacionamento? Como foi a formação, a decisão por ter filho, a formação dessa família? E uma coisa que é muito bacana, sempre quando eu peço para fazer esse exercício mental, as pessoas sorriem. Porque elas lembram do sentimento que tiveram naquela época, que é bem diferente daquele sentimento que está agora normalmente no final da relação, né? Então, isso é muito bonito, retomar, relembrar o porquê. E uma das coisas bacanas que o IBDFAN também trabalha é nesta prevenção do litígio, né? Então, como um pacto antinupcial, como uma decisão acertada sobre regime de bens, como isso pode prever o litígio e afastar ele no futuro, né? Então, assim, não é pensar, mas vocês já estão casando pensando em se divorciar. Não, não é isso. As pessoas estão casando com responsabilidade quando elas pensam nisso. Elas querem que dure. E justamente porque elas querem que dure, elas falam das possibilidades disso dar errado. Elas planejam, Elas né? planejam. Elas planejam como vão agir, como será. Elas imaginam o futuro possível. Isso. Isso é muito legal, né? E dá possibilidades. A Bartira Merlin, gente, ela é a presidente do IBDFAN, como eu já mencionei, além de advogada, obviamente. E a posse da diretoria do IBDFAN foi muito recente, foi agora em maio, né? Foi. Você poderia explicar para a gente como é que funciona essa didática, digamos assim, do funcionamento do IBDFAN no núcleo de Caxias do Sul? Perfeito. Dia 14 de maio, a gente teve a honra de fazer a posse da nova diretoria, nós somos em 10 mulheres, né? Então, é muito bacana isso. A UX nos recebeu, nos acolheu para essa posse. Foi uma casualidade, 10 mulheres ou é uma escolha Não. pela questão feminina? Não, simplesmente 10 mulheres se manifestaram para reativar o núcleo. Interessante. Para reavivar esse núcleo em Caxias. Então, as 10 mulheres que se manifestaram foram convidadas para compor a diretoria. E foi muito bacana porque nós reunimos mais de 200 pessoas, entre autoridades, estudantes, familiares, convidados, né? E nós tivemos a presença do Dr. Rolf Madaleno, que é um jurista gaúcho, um dos maiores juristas da área de família, tá? Mora em Porto Alegre, tem escritório em Porto Alegre, e ele faz parte da Comissão de Reforma do Código Civil. Então, nós temos vários juristas do IBDFAN fazendo parte dessa Comissão de Reforma do Código Civil. Foi muito bacana essa posse e, a partir desse momento, nós colocamos uma agenda em prática muito bacana do IBDFAN. Eu queria só frisar, Beverly, que às vezes pode parecer que o IBDFAN é só para associados advogados. Não é isso. Então, vamos deixar bem claro. O IBDFAN acolhe advogados, juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, defensores públicos, estudantes de todas essas áreas e as pessoas interessadas e que trabalham com o direito das famílias. Então, assim, é bem bacana porque a interdisciplinariedade e a difusão do conhecimento é muito grande porque nós somos várias áreas. Que interessante. Todas juntas. E uma coisa a gente conversava fora do ar aqui, deixa eu trocar essa informação com a audiência, né? A gente faz ponte com as pessoas, de como cada vez a gente tem uma gama de informações hoje muito grande, um acesso a elas como nunca tivemos, pela questão das redes sociais, pela questão também da internet, pela questão da própria imprensa, né, que é um advento relativamente novo nas sociedades, desde que a gente conhece a humanidade como humanidade, né? Então, são aparelhos novos. E mesmo assim, a gente sabe cada vez, a impressão que temos, né, menos
sobre quase tudo, né? Exatamente. Bartira, eu quero já aproveitar que eu tenho uma pauta enorme que eu poderia aqui tratar com ela. Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo hoje, tá? Porque eu fui, assim, muito bem subsidiada por uma colega de profissão, que é a Rafaela Daros, que faz essa mediação aqui do IBDF junto com a Bartira para outros canais. Não sei se vai dar tempo, mas a Bartira estava me comentando aqui um pouquinho mais cedo sobre algumas mudanças legais, né? Ou seja, a lei mudou em função de algumas atividades, alguns questionamentos e algumas participações do próprio IBDFAN. Por que isso? Porque a lei é viva. A língua é viva, a lei é viva. Ela precisa se adaptar àquilo que são necessidades das pessoas. Ela nasce para melhorar a vida em sociedade. A legislação é para isso, ela regra para que a gente possa viver melhor. Não é mais ou menos isso, Martina? Mais ou menos isso mesmo. E a ideia do IBDFAN é acompanhar e refletir essas transformações sociais. Então, Beverly, a lei está sempre atrasada. A vida é mais rápida. A vida é muito mais rápida. E aí, uma das questões que o IBDFAN traz é justamente essa produção científica, capacitação e promoção desses eventos, justamente para qualificar, debater, trazer o que está acontecendo na sociedade para, isso aí a gente precisa agora atualizar a legislação com relação a isso. Uma das questões que a gente colocou fora do ar, ouvintes, é o seguinte, é a questão do divórcio. Uma vez a gente tinha a separação judicial e era necessário esperar, por exemplo, 2 anos para que fosse convertido para o divórcio. E, graças a uma atuação do IBDFAN, isso não é mais necessário. Então, hoje em dia, se um não quer, 2 não ficam casados, né? Então, a gente tem essa é uma das mudanças. Sem tempo médio nenhum. Não Sem tem mais, tempo médio. Não tem Entrou, faz o pedido. Obviamente, tem todo o procedimento, o processo legal, né? Mas a gente tem isso. A homologação terminou o processo do divórcio, que se quiser a homologação já sai. Na verdade, olha só como é que a gente tem agora. A gente tem a possibilidade do divórcio direto, tá? Que o divórcio antes da partilha de bens, tá? Então, o IBDFAN está apoiando uma decisão recente do STJ para permitir o divórcio imediato, ou seja, mesmo que ainda não estejam decididas questões como partilha de bens, guarda, convivência, a ideia é que o divórcio seja decretado naquele momento, como uma forma de que ninguém fique preso num casamento contra a sua vontade. Vai discutir o resto depois. Discute o resto depois, mas um não quer, 2 não ficam casados. Entendi. Né? E a gente tem essa possibilidade de fazer extrajudicialmente. No Rio Grande do Sul, nós temos um pequeno detalhe, que a gente pode fazer isso extrajudicialmente, um divórcio, quando não tem filhos, né? Ou incapazes, tá? Mas a gente está trabalhando isso com o IBDFAN para que também possam ser realizados quando tem menores, né, com crianças incapazes envolvidos de forma extrajudicial. Ainda não temos isso aqui de forma muito célere no Rio Grande do Sul, por questões internas do Ministério Público. Mas isso está sendo trabalhado e eu acho que logo, logo a gente vai ter boas notícias com relação a isso também. Nós temos, eu não sei que não necessariamente é um assunto que o IBDFAN talvez trate, mas são coisas que estão aí na pauta, Bartira, e no senso da questão do aparelho judiciário, né? Que é a questão dos litígios ou das confusões que se usa o sistema judiciário como o mediador para discutir questões como, por exemplo, a dos pets, que vem crescendo muito, né? A gente tem já várias decisões judiciais que abrem precedentes no Brasil todo, fora dele também, já está virando uma matéria já mais conhecida e, mais recentemente, agora a discussão do bebê reborn, né? Que também usa outros aparelhos que não só o judiciário, mas o da saúde, o da educação, como aparelhos, os sistemas, né? Para algo que nem vida tem. Então, como que o IBDFAN ou você olha para essas novidades, digamos assim, da vida moderna, né? Com relação à questão multiespécie da família, que integra o PET, isso já é uma questão trabalhada dentro do IBDFAN, porque este animalzinho, este pet, ele vai demandar de questões financeiras, de cuidado e tudo mais, que foram tratadas quando era uma família. Então, precisa ser decidido isso com relação a essa posse, né, desse pet e essas despesas
com relação a isso. Não podemos tratar igualmente como se fosse filho. Então, não falamos em convivência, não falamos em pensão alimentícia. Da justiça ele entra como ser semovente. Isso aí, a gente trata a questão de posse dele, a questão da questão financeira, realmente, das despesas e tudo mais. Isso está sendo bem trabalhado no judiciário, está sendo bem trabalhado em questões de acordos e tudo mais. Questão bebê reborn. Não tem matéria específica sobre isso já ou já tem? Já tem bastante sobre isso. Isso já é uma... matéria vencida. Para nós, quase uma matéria vencida, assim, na minha opinião, porque está sendo trabalhado e não vejo muita discussão em relação a isso, tá? Temos várias decisões com relação a isso, até porque quando a gente adota um pet, né? É uma decisão do casal, das pessoas, né? Então, assim, elas precisam ser responsáveis, né? Então, assim, não é porque terminou o casamento, o relacionamento, que aquela decisão que você teve lá atrás não vai ter uma consequência. Ela precisa ter. Não, a minha pergunta é mais no sentido de que a gente usa sistemas que são... Eles têm toda uma instância, né? Eles seguem ritos que muitas vezes levam um tempo, um processo, e já estão, digamos assim, inseridos na sociedade. Para coisas que são muito novas, e daqui um pouquinho, como a gente começa a especificar muito, é muito detalhe, daqui um pouquinho a gente vai ter que ter uma legislação para cada coisinha. Essa era a minha ponderação, sabe? Entendi. Não, a mas questão do pet, a questão das plantas daqui um pouquinho. Quem fica com a planta, sabe? A folhagem é minha ou é tua? Então, a gente trata isso com a questão realmente de posse, né? Então, é uma posse sobre isso, né? Mas a questão do bebê reborn, no meu ponto de vista particular, não existe nada para legislar sobre isso, porque é um brinquedo. E ele deve ser tratado como esta garrafinha de água vai ficar comigo agora, esta garrafinha de água vai ficar contigo agora. E eu não acho que deve ser utilizado a máquina do judiciário para esse tipo de questões. Uma opinião pessoal minha. Sim. Né? Mas acredito que quem deve agora se posicionar de forma mais firme, se isso for adiante, são os órgãos mesmo. A gente tem visto, assim, algumas coisas que são fenômenos sociais, é por isso que a gente está falando da legislação. A legislação, muitas vezes, ela vem para regrar isso, né? Esses fenômenos, essas, entre aspas, quase que loucuras que vão acontecer. Elas precisam de regra, né? Porque senão elas viram algo que as pessoas começam a brigar, literalmente. Nós tivemos uma discussão recente, né, em Santa Catarina, se eu não me engano, numa Câmara de Vereadores, em que os vereadores estavam discutindo essa questão. Se poderia atender ou não o bebê reborn numa UBS, assim, por diante, né? Então, é uma discussão que ela já nasce morta, mas igual, embora a gente tenha esse raciocínio, Bartira, está acontecendo. Não dá para dizer que não está acontecendo, né? Está acontecendo. Está acontecendo. Não vamos nem entrar nisso, né? Porque a gente era só uma ponderação sobre como os fenômenos, como a máquina jurídica vai olhando para isso. Mas pegando um gancho nessa questão que você falou, agora em 9 de julho nós teremos um evento aqui no IBDFAN Caxias do Sul sobre perícias psicológicas no direito das famílias. E aí é muito bacana porque nesse evento a gente vai tratar justamente sobre questões que a gente utiliza essas perícias nas questões de guarda e alienação parental e violência, né? Violência doméstica e tudo mais. Então, esta parte de perícia social, perícia psicológica, perícia psiquiátrica vai estar sendo abordado agora dia 9 de julho, aberto à comunidade. A gente vai divulgar isso através do Instagram do IBDFAN, para que as pessoas possam se inteirar um pouquinho mais sobre isso. Se instrumentalizar, né? Esse tipo de evento é bem bacana. Toda a sociedade sempre fica muito bem convidada, porque todos nós estamos inseridos, né? Nessas questões. Se não diretamente, daqui um pouquinho indiretamente, daqui um pouquinho diretamente. Então, é por aí. São 9h42. Eu vou pedir licença a Bartira Merlin, ela que é advogada, ela é presidente do IBDFAN, Núcleo de Caxias do Sul. Nós estamos conversando sobre o fazer do IBDFAN, para que ele serve, como ele atua, e algumas novidades de atuação do
do próprio IBDFAN, que ajudaram a mudar a legislação que interfere na vida de todas as pessoas. Uma delas, que acabamos de explicar aqui, nesse primeiro bloco, tem a ver com a questão de que se não quer ficar casado, ninguém vai te obrigar a manter, mesmo que o processo não esteja totalmente resolvido com bens, com posse, na hora, né? Isso é uma novidade. Na sequência, a gente volta para outras atuações bem importantes, inclusive mudanças de legislação muito recentes, que a gente não sabe e precisa ficar sabendo. Logo depois do intervalo, a gente volta na sequência. Para você que está na live, pode perguntar direto lá no Facebook, tá bom? Para quem quiser, pode mandar recadinho aqui pelo WhatsApp, fazer alguma pergunta também, pelo 999530616. Nós voltamos já. Tua Rádio. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9h43. O melhor para a sua saúde e qualidade visual está na Ótica Martinato. São armações, lentes e óculos de sol das melhores marcas e modelos. E você ainda encontra condições especiais de pagamento, à vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. 14 graus. Ô mãe, pegou minha bola? Peguei! Amor, e a caixinha de som? Tá na mala. E o repelente, pegou? Tá na mão. E o xodó, cadê? Xodó! Já tá lá no carro. Ai, xodózinho lindo. Na hora de viajar, você tem que lembrar de muita coisa. Mas o principal é lembrar de dirigir com segurança. Neste feriadão, volte bem. Você tem muita vida pela frente. Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Assim como você, servidoras e servidores públicos precisam de respeito e reconhecimento para realizar bem o seu trabalho. Vamos dar um basta à escalada de violência e agressão. Seja educado, tenha empatia. A civilidade faz bem para todos e torna a cidade um lugar melhor e mais seguro para viver. Uma campanha do Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Associado da RS Garante, está com algum valor em aberto conosco? Fale com a gente e renegocie. A RS Garante está aqui para ajudar você a regularizar e seguir crescendo. Entre em contato e garanta a sua retomada. rsgarante.org.br. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 9h46. Bom dia para você, obrigada pela sua companhia e audiência. Nós estamos em live também, além do rádio, tá bom, gente? Então, quem quiser nos acompanhar, vai lá, facebook.com/Rede Tua Rádio. Sempre uma alegria estar com todas as pessoas. Eu já tenho várias pessoas aqui sinalizando que estão acompanhando o programa. Maria Salete, um beijo. Aqui a Jaque, queridona. A Lili Paludo, direto do Paraí, aqui Caxias do Sul, acompanhando também. Tem mais pessoas acompanhando o programa de hoje também. E na live, já adianto, né? A live, ela fica armazenada e disponível para que as pessoas possam depois também acompanhar. A Leia Moraes já está na live. A Rafa Daros, falei dela, né? Rafinha, um beijo para você. A Rafa agora está em Torres, se eu não me engano.
Tramandaí. Tramandaí, ó. Ó, já quero te mudar de cidade de novo, hein, Rafaela? Rafaela é jornalista de profissão, né? E ela que nos apresentou essa proposta de pauta, que maravilhosa, muito obrigada. Bartira Merlin, advogada, presidente do IBDFAM, Núcleo de Caxias do Sul. Estamos falando em especial para conhecer o que é IBDFAM, né? Também entender qual a proposta de atuação e essa reativação em Caxias do Sul, como ela chega, né? Com que proposta, com que jeitinho de fazer local, embora seja uma instituição internacional, é feita por pessoas da cidade. E essas pessoas que moram na cidade, elas têm uma sinergia com a cidade, portanto, atuações como palestras, encontros, enfim, várias outras coisas que a Bartira vai nos contar. Bartira, sobre a legislação que o IBDFAM ajudou a mudar, recente, falamos da questão do divórcio, tem a questão do casamento a partir de 70 anos, né? Que eu achei, assim, uma notícia importante a ser socializada. Exatamente. Então, a nossa querida presidente da Comissão Nacional de Pessoa Idosa do IBDFAM, Maria Luísa Povoa Cruz, tá? Ela foi uma das pessoas que coordenou a participação do IBDFAM nessa importante decisão que desobrigou a separação de bens para maiores de 70 anos. E agora a gente já completou, ali no início do ano, completou 1 ano dessa mudança legislativa. Já 1 ano e a gente nem sabia. Então, é uma questão muito bacana, tá? Porque a decisão, ela simplesmente deixa para que as pessoas com 70 anos ou mais decidam o que querem fazer das suas próprias vidas. A lógica é que nós tínhamos uma expectativa de vida, né, bem menor, bem reduzida, e ela aumentou e muito. Então, a legislação ela vinha acompanhando essa expectativa de vida, né, protegendo os bens, protegendo a sucessão, protegendo uma lógica que fazia sentido naquele momento. Hoje, com a expectativa de vida aumentada, as pessoas estão se separando aos 60. E reiniciando uma vida aos 70, né? Exato. Então, é algo que já vinha acontecendo. Há algum outro olhar nessa perspectiva de, além de liberar, de dar essa autonomia, essa garantia de que quem tem o bem, né? Que quem tem a sua própria vida com lucidez faça o que lhe aprover, né? O que quiser. Tem alguma proteção pensando em sucessão ou ela caiu por terra? Pensando em sucessão de bens, eu quero dizer, em herança, etc. Não, porque os golpes também crescem proporcionalmente, né, Bartira? Exato, mas aquela questão, hoje em dia as pessoas estão mais atentas a isso. Hoje em dia as pessoas buscam mais orientações, né, com relação a isso. Mas a questão do envelhecimento, eu acho que foi dos pontos chaves para essa mudança, né? Para trazer a autonomia das pessoas idosas, reconhecendo que elas têm plena capacidade, sim, de tomar as decisões sobre as suas vidas e os seus relacionamentos, né? Então, é o reflexo do aumento da expectativa de vida, né? Então, hoje, uma pessoa de 70 anos é muito diferente do que era uma pessoa de 70 anos há 50 anos atrás, né? Então, hoje as pessoas têm mais discernimento, têm mais capacidade para gerir a sua própria vida, né? Perfeito. Então, assim, as questões sucessórias, eu tenho uma opinião particular sobre isso, que é a seguinte: se eu construir, eu tenho o direito de gastar o meu dinheiro exatamente da maneira que eu quiser. A minha obrigação é dar suporte aos filhos, né, conhecimento, uma escola, uma boa condução até que ele comece a andar com as suas próprias pernas. Agora, posterior a isso, eu não tenho nenhuma obrigação em deixar alguma coisa. Viver para deixar para os outros, né? Que era uma lógica que um tempo fazia um sentido para algumas pessoas. Exato. Ela foi caindo por terra. Então, né? assim, quem sabe as pessoas começam a perceber que elas podem utilizar o seu dinheiro para viver muito bem, planejar a sua vida muito bem e, se sobrar, será dividido de tal maneira. Agora, não vou me privar de fazer aquilo que eu quero com a minha vida, pensando que eu preciso ou sou obrigada a deixar herança para alguém. Minha opinião pessoal, né, sobre o assunto.
Partira, a gente está chegando na retinha final da entrevista aqui. Olha quanta coisa que a gente nem sabia, né? Que está sendo proposto hoje aqui nesse programa, que é um dia de feriado. Então, as pessoas podem, com um pouquinho mais de calma, prestar atenção nesses direitos. É focado, o IBDFAN é focado no direito das famílias, E né? sucessões, exato. Partira, para a gente fechar, eu sei que nós vivemos digamos assim, um avanço quase que galopante do feminicídio. Não dá para a gente não olhar para essa questão das violências, né? Do direito da mulher dentro do contexto familiar, porque normalmente é dentro desse contexto que acontecem as questões envolvendo feminicídio, né? Até eu trouxe justamente uma questão bem importante sobre isso. O IBDFAN, ele está pedindo que o STF reconheça que o Congresso está sendo omisso ao não regulamentar o artigo 245 da Constituição. Esse artigo trata da assistência aos herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos. A lei deve dispor sobre as condições que o poder público dará essa assistência. Sem essa lei, milhares de órfãos vão ficar desamparados após perderem os responsáveis por crimes violentos. E também, nós temos uma outra questão recente também, que o IBDFAN argumenta que quando há risco de violência contra a mãe ou a criança, elas não devem ser obrigadas a voltar ao país de origem. Isso é uma questão de repatriação de crianças em caso de violência doméstica, tá? Então, assim, mesmo que haja disputa internacional de guarda, o que o IBDFAN defende é que a segurança da mulher e da criança deve prevalecer. Então, essas são as mais recentes contribuições que eu posso trazer. A gente tem algumas situações que são mais conhecidas, Partira, nesse sentido aí, de casamentos, né, que acontecem entre brasileiras, por exemplo, ou brasileiros, com a comunidade, com pessoas que são do Oriente Médio, que tem uma cultura diferente, uma legislação diferente, né? E aí entra o direito internacional. Exatamente. Então, nesse sentido, viria a proteger a criança que nasce no Brasil, a criança que é brasileira. A criança que é filha de um, né? Um dos pais é brasileiro, né? Então, isso, obviamente, a gente trata, às vezes, como mulher, mas pode acontecer com o pai, né? Então, a ideia é essa. Está sofrendo violência doméstica, que a gente possa acolher aqui no país e possa preservar essa segurança para que seja rediscutido isso, a questão Enquanto se discute o que vai fazer com vamos aquele casal. preservar. Vamos preservar e vamos ter essa segurança. É isso que o IBDFAN defende. Nossa, que interessante. Bem interessante. São avanços necessários, né, Partira? Exatamente. Partira, finalzinho aqui, queria te permitir que você deixasse as formas em que as pessoas podem conhecer aquilo que o IBDFAN está produzindo, aquilo que o IBDFAN está realizando, como a própria palestra que você já mencionou que vai acontecer agora nos próximos dias. Deixa esses contatos e as formas de as pessoas acessarem, porque é a disseminação do conhecimento. Perfeito. Nós temos um canal que é o nosso Instagram, @ibdfan.Caxias do Sul, tá? Nele a gente divulga todos os eventos aqui de Caxias e do estado, nacionais, que estão acontecendo, né, importantes, e já aproveitando deixar a nossa pequena agenda de setembro, que vai ser muito bacana. Pequena é irônico aqui, porque eu já vou te falar. 5 e 6 de setembro, Congresso Gaúcho do IBDFAN em Passo Fundo. Nós teremos também o Congresso Internacional dos Núcleos de Língua Portuguesa, dias 4 e 5 de setembro, em São Tomé e Príncipe. E também teremos, em outubro, o nosso 15º Congresso Nacional do IBDFAN, que acontece dia 29 a 31 de outubro, em Belo Horizonte. Que bacana. E mais recente, repito, dia 9 de julho tem um encontro, né? 9 de julho temos um encontro sobre perícias, né, nos processos judiciais. E agora, dia 26 e 27, nós teremos um Congresso Nacional de Tecnologia, isso vai ser online, com a participação do nosso querido Manuel Valente, registrador aqui de Caxias, em que eu vou ter a oportunidade de ser moderadora desse painel. Bacana demais. Tudo isso acontecendo, a gente precisa se inserir, né, para ir entendendo que mudanças estão acontecendo, qual é o nosso papel, né, nessa vida que é dinâmica, que é viva, que respira e que está todo momento tendo novidades. Para quem não sabia, então, nós temos aqui o Núcleo de Caxias do Sul do IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? Isso aí.
Bacana. Bartira, muito obrigada pela presença. Viu? Beverly, muitíssimo obrigada. E mãe, tô com a Beverly na rádio. A Iracema, um beijo, dona Iracema, sua filha é maravilhosa, viu? Fiquei muito feliz e lisonjeada com esse carinho aí da dona Iracema, viu? Na Forqueta? A mãe mora no Santa Catarina, eu moro em Forqueta. Um abraço forte a ela, viu? Obrigada, Bartira. Beijo, obrigada. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos, gente. Um abraço, vem aí as notícias da hora. Atenção, emissoras da